de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas e vão nos falar a respeito, né, desta mobilização para estabelecer um núcleo em Camaquã. Agora já passando o meio-dia, então uma boa tarde, um prazer recebê-las. Bom dia, não almoçamos, Eu né? também não, mas, né? Boa tarde a todos, é um prazer, obrigada pela oportunidade. Nós é que agradecemos, Rádio Acústica. Eu e a Milene, né? Então, sou coordenadora pedagógica da Secretaria Municipal de Educação, a Milene é assessora pedagógica dos anos finais, está também à frente, junto conosco, neste trabalho da constituição, então, do núcleo, né? Nomeado de NIMEAB, né, que é Núcleo Municipal de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas. Esse núcleo, ele vem para alicerçar algumas ações, né, e implementar em conjunto com diversos segmentos das nossas instituições escolares e também da sociedade, a fim, então, de trabalhar e promover uma participação bem efetiva, né, dos nossos estudantes, através desse núcleo, como um espaço... Colocar o microfone mais próximo de você, por gentileza. Isso. Como um espaço, então, para a gente fortalecer os estudos, a formação, o diálogo, com relação à promoção de uma educação antirracista, mais inclusiva. Que, lamentavelmente, ainda a gente vê em diversos locais atos racistas, né? Sim. Que é uma coisa nojenta, inconcebível. Nos dias de hoje sempre, mas mais, né, na atualidade. Então, esse núcleo, ele partiu já de um trabalho, então, dentro de um plano de ação da Secretaria Municipal da Educação e Desporto, que vem desde o mês de abril participando, né, de seminários, encontros formativos. E nós constituímos um plano de ação e viemos trabalhando ao longo do ano algumas ações de momentos com as escolas, mas o núcleo, ele vem, então, com um apoio bem forte, e já fica aqui o nosso agradecimento, né, a nossa instituição parceira na constituição desse núcleo, que é o IFSU Camaquã, agradecer ao diretor Wagner, né, que gentilmente nos fornece, nos cede, né, os professores, né, e fica aqui também o agradecimento ao Patrick, que lá no IFSU eles já têm um núcleo, né, semelhante a esse, então estão nos dando muito embasamento, muito suporte, e também na pessoa da professora doutora Roberta Pedroso. Robertinha. A Robertinha, então, ela está muito ativa conosco nesse trabalho, nesse projeto, né, nos dando esse suporte. E tem um conhecimento muito, né, grande. Muito grande. Então, isso inclusive fortifica com as nossas publicação ações de livros, também. né? Sim. E a Roberta, então, né, ela até gostaria de estar aqui hoje, mas não pôde estar, não está no município. Ela tem nos dado muito apoio, né? E eu sempre digo para ela com maior humildade, assim, né? Roberta, tu nos ajuda, nos ensina, né? Porque eu digo que muitas coisas, Roberto, elas acontecem por falta de conhecimento. Sim. Por falta de estudo, por falta de formação. Mas, ao mesmo tempo, e a gente vem conversando muito sobre isso, o medo, ele não pode nos travar, né? O medo de agir, ou de como falar, de como se pronunciar, ele não pode nos travar. Mas a gente tem que ter certos cuidados, sim, que hoje não cabem mais, né? Mas, para isso, a gente precisa se fortalecer, né? E nada melhor do que... Fortalecer e esclarecer. E esclarecer. Mais pessoas pensando junto, com certeza, né, esse trabalho ele vai ser mais forte, ele vai ser mais participativo, e é esse o nosso maior objetivo. Saudar aqui a Milene, que se faz presente. Boa tarde, Milene. Boa tarde, Alberti. É um prazer estar aqui falando desse trabalho que a gente vem desenvolvendo desde o início do ano. Na realidade, desde o início do ano a gente vem juntando tudo que já vem sendo feito pela rede há bastante tempo, né? E aí, com a organização da PNERC, né, que é a Política Nacional de Equidade Étnico-Racial e Quilombola, que a gente fez adesão no início do ano, e fizemos um compilamento de todas as atividades que vêm sendo feito ao longo dos anos da Secretaria para apresentar, né? É uma política nacional, e a gente vem organizando isso já desde o início do ano. E com uma das ações é a constituição do núcleo. E aí, em cima
desta ideia, desta ação, a gente vem estudando e organizando todo o processo com um grande auxílio da Roberta. Inclusive, na última terça-feira, dia 28, foi um momento histórico lá no Teatro Coliseu, porque reuniu diversos atores da comunidade toda, quando eu digo pessoas da comunidade, né, educacional e parceiros institucionais. Como é que foi esse encontro? Não, então, primeiramente, a gente, né, já numa caminhada antecedendo a esse dia, né, a esse encontro, que foi no dia 28, nós solicitamos às escolas municipais, né, da rede, que nos encaminhassem, né, sugestões, né, indicações de pessoas dos diversos segmentos da escola. Então, constituindo pessoas do núcleo da gestão escolar, aí, diretores, vice-diretores, supervisores, né, da equipe da gestão escolar, indicações de professores dos anos iniciais do ensino fundamental, dos anos finais do ensino fundamental, da educação infantil, representantes também dos pais, né, podendo ser aí também do Círculo de Pais Mestres, CPM, indicações de funcionários, servidores das escolas. Isso, né, Milene? Das escolas. Isso. E através dessas indicações, então, todos foram convidados, né, mais as instituições parceiras, nós, enquanto Secretaria Municipal de Educação, Conselho Municipal de Educação, a nesse dia elegermos, né? Foi uma eleição, foi uma indicação, mas de livre adesão, né? A ideia principal é justamente trazer pessoas que gostariam de trabalhar no núcleo. Num primeiro momento, se pensou em fazer eleição, mas, ao mesmo tempo, daqui a pouco, entra alguém que não gostaria, né? E aí, assim, com a livre adesão, como diz a Ariadne, a pessoa se candidatou e a gente organizou lá na hora. Voluntariamente. Assim, É claro que vocês legal. estão na fase de estruturação Isso deste mesmo. núcleo, mas já pode ter uma ideia, né, de quais as ações que vocês pretendem realizar. Sim, então, nesse dia, então, aconteceu a composição do núcleo, né? A Milene tem os nomes ali, depois até pode já colocar para a comunidade, né? Tá, para saber quem são as pessoas que vão constituir esse núcleo, né? Titulares, suplentes. Como tu falou, Bert, é um núcleo que está sendo constituído, então agora nós vamos ter o primeiro encontro do núcleo, né? Que nós ainda vamos marcar agora, próximo, se Deus quiser, para que a gente possa estar constituindo a documentação, regimentar, né, esse núcleo, como que ele vai funcionar, os encontros, né, a periodicidade desse núcleo, mas o objetivo principal dele, então, como eu te falei no início, é o estudo e a pesquisa, no sentido de ter embasamento, né, de conhecimentos para que a gente possa estar orientando as escolas. Como deste núcleo, nós também tínhamos o desejo que os alunos participassem desse núcleo. O que nós, a princípio, né, está pré-alinhado, assim. Depois da Constituição, agora partindo da Constituição do núcleo municipal, nós também queremos constituir subnúcleos dentro das próprias instituições escolares, né? Aí sim, com a ação participativa dos estudantes, né? Dentro das escolas, constituir pequenos grupos de estudantes para que eles possam também estarem compartilhando essas ações, esses conhecimentos para toda a escola, no âmbito de toda a escola. Então, a gente deseja, com a constituição do núcleo, fortalecer todas essas ações, né? Tu vê agora, no dia 20 de novembro, nós temos o Dia Nacional do Zumbi e da Consciência Negra, né? Que é já instituído por lei. E nós temos a obrigatoriedade, né, do estudo de ensino e história, cultura afro-brasileira e indígena dentro do currículo escolar, né? Que essas datas, elas não passem a ser só um cumprimento de lei, né? E sim que elas passam a ser vividas na íntegra, né? A gente sempre fala do currículo vivo. Então, que os estudantes, que as pessoas, enfim, que a escola consiga viver isso na prática, no dia a dia, e não só para cumprir uma lei. Esse é o nosso maior objetivo, né? Para não só trabalhar ela no mês de novembro, próximo ao 20 de novembro, né? Trabalhar ao longo do ano inteiro assuntos e com essa pauta, sentar e discutir, principalmente entre os alunos, para que não aconteça situações que vá deixar alguém constrangido, alguém
com problemas depois futuros como é que eu vou dizer, de estar excluído, né, do convívio com os colegas. Excluído ou até constrangido, né? É. A gente não vai entrar aqui em temas polêmicos, mas repercutiu bastante na mídia local o ato ocorrido numa escola. É claro que isso deve passar por apuração, foi uma escola estadual, não municipal, né? Então não tem nada a ver com a Secretaria Municipal da Educação. Sim. Mas um fato lamentável e até, de certa forma, incompreensível, né? Estamos em 2025, determinado tipo de assuntos já deveriam ter sido superados, né? Exato. Então são essas questões, né? E o núcleo vem justamente para isso, para trazer mais conhecimento, mais informação, como falar, como trabalhar isso, né? Então, através do núcleo a gente pretende fomentar essas questões, né? Trazendo painéis, trazendo formações para professores, para pais, para alunos, enfim, para a comunidade como um todo, né? Palestras, exposições, enfim, ampliar, né? Esse tema para trazer ele mais vivo e mais real para a vida das pessoas, né? Sempre lembrando do lado humano. Eu sempre digo isso, que quando a gente tem em mente, né, o ser humano como um todo, né, muitas questões não são nem abordadas, né? Porque quando a gente tem isso dentro da gente, né, não sei como me expressar. Não, mas intrinsecamente assim, ligado. É isso, né? Tu tem que olhar o outro como um humano. Mas muitas vezes as pessoas julgam, definem e se sentem constrangidas e muitas vezes abordar determinados assuntos porque não tem conhecimento, né? Então, eu acho que quanto mais a gente falar sobre isso, e não ao contrário, né? Não falar, não expor, não se expor, é pior, né? Os nossos alunos, eles estão sedentos de conhecimento. A gente precisa estar junto com eles, junto com os nossos professores e trazendo isso para a pauta. Quais são as pessoas que participam? Então, ficou constituído da seguinte forma. Representando os gestores, e aí entra diretor, vice-diretor e supervisão escolar, ficou o nosso professor Valmir da Silva Abreu, que é da Escola Oswaldo Aranha, o professor Luiz Rodrigo Tutenhagen, que é da Escola Alfredo Jacobsen. Representando o segmento dos anos iniciais, ficou a Josiane Soares da Silva, que é da Escola Cândido, a Alexandra Flores, que é do CEPE. Representando os anos finais, ficou a professora Rosiele Barbosa, também da Escola CEPET Araju, a professora Ana Letícia, que é da Escola Bento Dias. Representando o segmento da educação infantil, ficou a professora Eunice Beatriz, que é da Escola de Educação Infantil Mimosa, a professora Gilvana Abel, que é da Escola Irmãs Bernardinas. Representando os funcionários, ficou Inajara Flores e a Catiane Batista, uma das Irmãs Bernardinas e a outra da Escola Nadir Medeiros. E representando os pais, ficou Edenuse de Oliveira Halbach, que é mãe de aluno lá da Escola CEPET Araju, e Aline de Ávila Pacheco, que é da Escola Dr. Nadir Medeiros. Mais os segmentos da Secretaria da Educação, que aí a Milene é a representante titular, a Lilian Nunes, nossa assessora também, suplente. Da nossa equipe multidisciplinar, a psicóloga Roberta Garcia, titular, a Karen, a outra psicóloga suplente. Do Conselho Municipal da Educação, então, a Letiane Nobre é a titular e a Dulce Helene Brose, a suplente. Da instituição parceira, que é o IFSUL, é o professor Patrick Kowalski. E o membro da sociedade civil, a Roberta Pedroso. E eu, como articuladora, e a nossa secretária da Educação, Carmelita, ela é membro nato, né, do nosso núcleo. Exato. Bom, eu deixo o espaço para mais alguma observação que vocês tenham a trazer. Nós queremos agradecer a oportunidade, né, e dizer para as pessoas, para a comunidade, principalmente para as comunidades escolares, que foi um passo bem importante, né, da Secretaria Municipal da Educação na constituição desse núcleo. Nós estamos felizes em poder realizar este momento, em concretizar essa ação, que era um desejo já desde o início do ano.
principalmente porque ele é um núcleo diverso. Ele é um núcleo que acolhe, então, a comunidade escolar nos seus diversos segmentos, né? E nós estamos esperançosos, felizes, entusiasmados, né, em poder proporcionar isso, em poder trazer essas pessoas para pensar e para construir essas ações junto conosco. Então, eu acho que esse é o maior ganho, né, para nós, porque o nosso maior desejo é ver todos os nossos alunos da rede municipal bem, todos os nossos alunos felizes e incluídos. Este é o maior desejo, com certeza. E dizer assim que foi muito interessante o trabalho na terça-feira, principalmente de ver os colegas e os pais se manifestando, os que foram eleitos lá na hora, com muito desejo de trabalhar, com muito desejo de tentar melhorar e suprir as relações interpessoais que acontecem dentro das escolas. Que às vezes a gente, como secretaria, não fica a par de tudo, do currículo oculto que acontece lá, lá dentro da escola, né? Como eu disse aquele dia, às vezes nem a própria direção fica sabendo o que acontece entre os alunos no pátio, no recreio, que eles mesmos se organizam, né? E então, este trabalho visa tentar minimizar todas essas situações que ficam ocultas, muitas vezes, e que magoam, que ferem os nossos alunos. Agradecer pela oportunidade. Nós é que agradecemos a disponibilidade de estar aqui. Muito obrigado. Muito obrigada. Voltem sempre. Tá bom, obrigada. Obrigada.